Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado por estar acompanhando de novo mais um vídeo. E rapidinho, eu gostaria de estar passando uma experiência bem bacana que tive hoje aqui na empresa, que veio uma pessoa, né, um senhor, sob indicação, que está com várias dúvidas, começando um negócio próprio, depois de ter passado por aquela coisa natural, né, de você tentar uma coisa, dar certo, depois, né, ter que recomeçar. E ele estava num dilema, pedindo uma orientação. Ele estava num dilema porque assim, ele está no estágio onde ele tem um produto diferenciado porém ele desenvolveu esse produto, ele tem uma experiência com a parte de cozinha, com gastronomia, até formado ele é, né? Só que ele não me disse isso no início. Eu tive que perguntar para poder entrevistá-lo, né? Para conseguir pegar essas informações que são fundamentais na hora de vender o produto, de dar segurança, de dar garantia, né? Ainda mais quando se fala de alimentos. E ele estava naquele dilema. Desculpa, porque aqui é sempre assim, viu? É moto tá bom. Essa é a trilha sonora aqui para dar uma, né? Para dar uma turbinada no nosso vídeo, a nossa trilha sonora. Maravilha. Então vamos lá. E esse senhor, ele estava com uma dúvida que é muito recorrente para quem está começando. Muitas pessoas já passaram por isso, inclusive eu. Então ele falou assim: poxa, Toshio, olha, eu tenho que fechar, né? Eu tenho uma grana aqui para entrar, mas eu gostaria de investir nisso para poder melhorar, ampliar aqui essa produção. Por outro lado, eu não consigo ainda vender esse pote com esse produto, porque eu ainda não tenho código de barra, eu ainda estou com dificuldade de abrir um CNPJ, né? E eu falei: poxa, mas por que não tentar um MEI, né? E ele me disse assim: olha, é que eu tenho já uma empresa, eu estou tentando fechar ela, né? Porque não deu certo, e o dinheiro que eu vou entrar, eu posso até quitar isso, mas eu fico com dó porque eu quito isso e depois, né, eu podia estar investindo em maquinário para poder crescer. Então aquela dúvida toda que é muito comum, né? É muito normal, muita gente já passou por isso. Mas aí baseado até um pouquinho naquilo que eu já vi comigo e com outros casos, né? Eu tentei buscar levar para esse senhor, a seguinte, porque ele estava naquela preocupação: poxa, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso talvez de um sócio, alguém para colocar o capital. E eu falei assim: olha, meu amigo, vamos tenta assim, parar de ficar bloqueado nas dificuldades. Me falta o dinheiro, eu preciso talvez de um aporte financeiro para destravar, eu preciso de dinheiro para comprar um código de barra, eu preciso de dinheiro para poder quitar. Legal, tá? A gente precisa de dinheiro sim para tocar o negócio. Mas assim, ele tem um produto muito bacana, legal mesmo, diferenciado. E aí eu falei para ele: não se prenda na necessidade do dinheiro para fazer destravar as coisas, porque às vezes, vamos supor, mesmo que houvesse um aporte ali de capital e ele pudesse quitar as coisas, e ele pudesse colocar esse código de barra e fazer todas as alterações necessárias, o fato dele ter tudo isso não significaria que ele conseguiria fazer com que o produto decolasse. Olha só que louco. Por quê? Porque nesse momento o que ele precisa, na minha opinião, é conseguir destravar a percepção de que ele está bloqueado por fatores externos, e sim destravar aqui, e ele conseguir encontrar meios de começar a comercializar o produto. Ele é uma pessoa, como eu disse, com uma formação, então ele tem a noção da higiene total, já teve negócios voltados de gastronomia, então, e com isso não tenho dúvida nenhuma, né? Mas ele precisa começar, ele precisa gerar renda, ele tem dificuldade na família, ele está com dificuldades na família. Então esse produto, a primeira coisa que ele teria que estar fazendo, se está tudo em ordem, se a parte da garantia do alimento está ok, né? E ele precisa fazer alguma coisa, é uma coisa artesanal ainda. Então, antes de pensar em ter outros investimentos, é conseguir ampliar o poder de venda dele, não é? A própria maneira de apresentar o produto
da maneira como ele estava fazendo, como ele fez para mim, né, num primeiro momento, também não foi correta. Não foi correta por quê? Porque eu não comprei a ideia, porque eu comecei a imaginar, poxa, eu até posso gostar desse produto, mas outras pessoas provavelmente não. E aí deu para entender o porquê que as pessoas rejeitavam até experimentar. É a maneira de você simplesmente vender, passar ideia. Então, nesse momento que eu comecei a dar algumas dicas, porque eu fui conversando, falei, caramba, a gente tem que dar uma luz, né? E de repente deu para abrir pouco a pouco, né, essa questão da maneira de você abordar um cliente, de você fazer a pergunta se ele gostaria de provar aquilo e, acima de tudo, como ele poderia começar a vender mais, mesmo que fosse o porta a porta, não é? E o quanto isso pode gerar, antes dele começar a pensar em complicar demais, porque ele está saindo de uma situação, se ele começar a complicar demais, na hora que ele sair de uma e entrar para outra, ele vai se meter numa enrascada novamente. Por quê? Porque isso é cíclico, porque ele está seguindo comportamentos daquilo que já não deu certo antes. E, acima de tudo, gente, uma coisa que eu aprendi na vida é que, assim, dentro de uma questão do produto, você tem que aprender muito a saber fazer o marketing, né? A saber vender o produto, a saber criar um contexto, um posicionamento para o seu serviço, para a sua imagem, para a imagem do seu produto, da empresa, e conseguir vender, e conseguir, olha, eu não tenho, às vezes, a parceria, Toshio, necessária, eu não tenho o dinheiro necessário, mas como que eu posso fazer as parcerias? Existem também uma série de coisas que a gente vai abordar futuramente. Se você quiser mais sobre isso, escreve aí para mim, para poder direcionar esses vídeos para isso, mas existem técnicas, existem maneiras de você criar parcerias e às vezes você não precisa necessariamente ter tudo aquilo para fazer acontecer. Só para citar um exemplo e terminar aqui o vídeo para não ficar longo, na época que eu vendia, que eu já estava começando a vender a pipoca nos primeiros pontos, eu tinha o CNPJ, né, todo o alvará, desde o começo, mesmo sendo ambulante, talvez eu tenha sido um dos primeiros ambulantes a se preocupar em ter o alvará da vigilância, em cuidar dos 5 S's, né? Em ter um processo de guardar as coisas, de manter tudo limpo. A gente se preocupou muito com isso, porque aquilo era assim, não era só questão de marketing, era questão de princípio, de colocar o valor desde o início. Mas assim, tinha um lugar, né, que eu gostaria de vender e me indicaram para lá. Era o mercado. E aí eu fui e falei, poxa, olha, mas é que eu ainda não tenho, eu tenho tudo certinho, mas eu não tenho código de barra, não é? Eu não tenho código de barra aqui, então eu estou vendendo para os clientes, pessoa física e tal, mas a pessoa gostou tanto, e eu falei, tá, então fulano, como que dá para fazer? Porque só para colocar nesse ponto, em outros, eu ter que despender de R$950 que eu precisava na época para poder ter o código de barra. Meu Deus do céu, isso é um dinheiro que não dá. Se eu tiver metade desse dinheiro, eu prefiro investir em milho, em açúcar, em qualquer outra coisa, em sal aí, e vender pipoca. Mas ele queria e eu também. Então a ideia que ele deu foi muito simples. Falou, olha, Toshio, é o seguinte, se o produto está tudo ok, ó, eu vejo que tem uma validade, está legal, está bonito, os clientes querem, eu vou tirar aqui o próprio código de barra, a gente faz o cadastro, tudo certinho, e eu tiro o código de barra, eu coloco no produto e a gente vende. E aí eu não precisei tirar dinheiro do bolso. A parceria gerou isso, entende? Então, às vezes, assim, se no início você tiver um produto e tiver que vender no porta a porta, né, existe técnica para isso, mas acima de tudo você tem que partir para a rua, né, e na rua entender, pô, tá vendendo, não tá, o que tá certo, o que não tá, né? Aí com esse capital, que é o capital que não é só o dinheiro, é o conhecimento que você vai adquirindo, comercial, de saber vender, aí sim, com esse dinheiro você começa a investir para estruturar a empresa. Ou então, se aparecer um pouco de dinheiro, você já tem a coisa principal, que é saber vender. Grandes ideias, grandes empresas, grandes produtos, né? Grandes empresas não, tá? São grandes ideias, grandes produtos, surgiram, só que morreram porque a pessoa, o empreendedor ou aqueles sócios não conseguiam. Eram muito bons em criar coisa, mas não eram muito ruins em vender. Então, gente, não se prenda, né? Não se prenda pelos obstáculos, tente sempre ver um outro lado, tá bom? Até logo, gente. Obrigado. Tchau, tchau.